Graça e paz. Que bom que você retornou para a nossa segunda lição, então, do texto bíblico de João, capítulo 8, né, onde temos aí 4 lições. Esse vídeo agora será a segunda lição. Vídeo passado, vídeo anterior, entendemos a segunda lição da questão da culpabilidade e da necessidade de redenção, versículo 3 e 4 do capítulo 8 de João, e também vimos o contexto, né, que essa história então se encaixa. Dessa feita, nesse vídeo iremos entrar então na segunda lição e espero contar também com a sua participação, com a sua atenção e que esse vídeo também te alcance em nome de Jesus. Vamos lá. Lição número 2. Jesus inclinou-se. A lição número 2 vai tratar justamente sobre isso. Os versículos, vamos lá, 6. Isto diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Alguém poderia perguntar o que Jesus escreveu no chão? Muitas teorias falam que Jesus apenas estaria arrastando o dedo pelo chão, feito criança, né? Brincando ali com areia. Outros diziam que Jesus poderia estar ali escrevendo o pecado de cada um dos fariseus e dos seus nomes. Mas isto não vem ao caso e não tem como descobrir, porque o autor ele não fez questão, né, de escrever e talvez nem ele mesmo sabia. Então, em vez de ficarmos presos em tais detalhes, vejamos o que Jesus fez de fato, em vez de apenas nos concentrar no que ele estava escrevendo. Jesus ele se recusou a deixar se envolver neste escândalo. De acordo com o texto, vemos que Jesus estava ensinando no templo. Os fariseus e os escribas que tinham ido para casa, de acordo com o versículo 53 do capítulo 7, eles retornaram para o templo juntamente trazendo essa mulher. E colocaram no meio onde Jesus estava ensinando o povo e disseram: Mestre, apanhamos esta mulher em adultério. Imagino o senso de urgência e as emoções intensas da multidão que se aproximava de Jesus enquanto ele ensinava no templo. Eles colocaram essa mulher na frente da multidão. Os fariseus a usaram como um item, o objeto, né? Pegaram ela e colocaram ali no meio entre Jesus e a multidão, como fosse um objeto, como alguém que pega uma cadeira e coloca na frente para que alguém tropece. Eles usaram aquela mulher como uma tentativa de armadilha para Jesus, né? Uma coisa para prender Jesus. Posso imaginar o desprezo na voz do fariseu quando ele perguntou assim: Mestre, né? Imagina o fariseu que não seguia Jesus, porque para você chamar alguém de mestre, você deve ser discípulo dele, né? Alguém que segue ali, que está seguindo seus passos. Então o fariseu chega e diz: Mestre, esta mulher foi pega em flagrante adultério. Imagina, Moisés nos ordenou que apedrejássemos essas mulheres, agora o que fazer? Esta foi a pergunta e o argumento então que esses fariseus usam, se relacionando ao Antigo Testamento, estão no texto de Levítico, capítulo 20, versículo 10, e Deuteronômio, capítulo 22, versículo 22. O que é que diz Levítico 20, 10? Se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Deuteronômio 22, 22. Se um homem for surpreendido deitado com a mulher de outro, os dois terão que morrer. O homem e a mulher com quem se deitou. Eliminem o mal do meio de Israel. Já de cara, se baseando nesses dois textos. Cadê o homem então? Já que essa mulher foi apanhada em adultério. Se o texto é claro em dizer que tanto o homem, tanto o adúltero como a mulher adúltera deveriam ser mortos. Por que trouxeram então apenas a mulher? Né? Já que, como eu frisei, esses homens foram para casa, depois retornaram. Onde conseguiram essa mulher? Será que um deles estava com elas? Com ela, né, no caso? Ou encontraram essa mulher na rua? Porque no contexto daquela época a mulher não tinha muito valor. Né? A mulher era
algo insignificante para a sociedade masculina, não tinha, né, o valor que tem hoje. Então imagina, aqueles homens trouxeram apenas a mulher, acusando-a de adultério. Mas a lei, segundo escreveu Moisés, né, a lei mosaica dizia e diz, né, que tanto o homem como a mulher é que deveriam ser eliminados. E por que trouxeram então apenas a mulher? Observe a resposta de Jesus em relação a isso. Todos agitados, alvoroçados, pegamos essa mulher em adultério. A lei de Moisés nos ordena a matá-la. E o Senhor o que é que diz? A resposta de Jesus foi inclinar-se. Jesus, ele se abaixou. Ele não disse nada, ele não pediu mais informações, ele não ergueu as mãos com as palmas abertas e disse: "Uau, vá devagar, me dê mais informações, o que foi que aconteceu?" Jesus, ele não fez isso. Ele não pregou o inferno, nem o lago de fogo. Jesus, ele simplesmente inclinou-se e começou a riscar ali no chão, né, na areia. E meio que como se insistisse, os fariseus diziam: "Esperamos que ele fale alguma coisa, diga alguma coisa, qualquer coisa." Continuaram então a importuná-lo. Finalmente Jesus levantou-se apenas para proferir sua lendária frase: "Aquele que não tiver pecado, seja o primeiro que atire a pedra." Aquele que não tem pecado, seja o primeiro que atire uma pedra. A primeira resposta de Jesus em relação a tudo isso: inclinar-se, calmamente, mansamente, humildemente. Como eles estavam insistindo, Jesus disse, jogou uma granada no meio deles: "Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra." Imediatamente Jesus inclinou-se novamente e continuou a escrever, até que todos os acusadores tivessem ido embora. Jesus, após sua reação primária de se inclinar e escrever no chão, ele se levanta com a granada e lança: "Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra." E após essa resposta de Jesus, essa frase, cada um dos fariseus e escribas são confrontados pelas suas consciências, começam a largar suas pedras e sair, um por um, do mais velho ao mais novo. Isso me faz lembrar de uma cena, quando eu era adolescente, não lembro ao certo a idade, 12, 13, 14 anos, eu presenciei o assassinato de um homem que foi morto a tiros, e juntamente com outras pessoas a gente foi olhar ali, foi, né, ver aquele homem ferido, aquele homem baleado, e se juntou grande multidão, como de costume, né, os curiosos. E quando a polícia chegou no local, os policiais desceram e um dos policiais tirou o celular do colete, o celular dele, e começou a filmar todos nós ali que estávamos presentes. E enquanto ele filmava, ele dizia assim: "Pronto, estou filmando vocês aqui para que sirva como prova e testemunha, que para vocês dar depoimento a respeito do que aconteceu aqui em relação a esse assassinato." Quando ele fez isso, meus irmãos, cada um que estava ali, inclusive eu, foi saindo rapidamente do local, porque não queríamos então ser filmados, nem registrado que estávamos naquele lugar, nem muito menos prestar depoimento por receio, né, por medo. Mas vejam a atitude desse policial. Em vez de chegar e gritar: "Sai, sai, sai, todo mundo aqui!", ele, com uma atitude calma, pegou o celular e começou a filmar e fez com que as pessoas se retirassem do local. E por que eu lembrei disso, né? A atitude de Jesus, calma, mansa, humilde, com uma frase, fez com que todos refletissem o que estavam fazendo e saíram então ali do local. Não precisamos saber o que Jesus estava escrevendo para aprender com ele neste momento. Muitas vezes permitimos que as emoções de um grupo se tornem nossas em situações acaloradas. Muitas das vezes estamos diante de um grupo que está alvoroçado ali,
querendo justiça, tal, aquele negócio todo. E muitas vezes a gente se deixa levar, né, pelo calor da emoção e agimos de uma maneira errada, falamos o que não deveríamos falar. Por quê? Porque somos influenciados pelos outros, né? E o que os fariseus insistiram que Jesus tratasse imediatamente, Jesus decidiu que não era tão urgente assim. Onde os fariseus haviam inventado uma crise, Jesus descatastrofizou ao não se envolver verbal e nem emocionalmente. O exemplo disso está lá no capítulo 11 de João também, quando se trata a respeito da ressurreição de Lázaro. Quando Jesus ele recebe, né, a notícia que seu amigo, a quem ele amava, estava enfermo, Jesus ele ainda espera 2 dias para poder então, né, ir até Lázaro. E no contexto histórico geográfico, a gente vai entender que quando o mensageiro ele saiu de Betânia para dar a notícia a Jesus, ele gastou 1 dia para poder chegar até Jesus. Ele deu a notícia até Jesus, Jesus não entrou em desespero, Jesus disse, não, vamos lá imediatamente, eu preciso ver meu amigo, eu vou lá acordá-lo. Não, ele disse, essa enfermidade não é para a morte. E esperou ali 2 dias, ficou 2 dias onde estava, e depois de 2 dias então ele foi para Betânia, valendo lembrar que de onde Jesus estava para Betânia era 1 dia de viagem. Se o mensageiro gastou 1 dia para chegar até Jesus e Jesus esperou 2 dias, a gente soma aí 3 dias e mais 1 dia de viagem que Jesus gastou para chegar até onde Lázaro estava sepultado. Então foram 4 dias para poder então Lázaro ser ressuscitado. Vejam aí então que tudo está no controle de Deus e tudo tem o seu tempo determinado. Podemos aprender muito com o silêncio de Jesus. Isto não era uma emergência para ele. Jesus ele modela a humildade e o autocontrole de um líder que é rápido em ouvir, lento em falar e lento em ser provocado, de acordo com o Tiago, capítulo 1, versículo 19. Sejam então prontos para ouvir, tardio no falar e tardio no irar-se. Então, meus irmãos, essa é a nossa segunda lição do texto de João, capítulo 8. Espero, mais uma vez, que você tenha obtido, então, graça e tenha ouvido a voz do Senhor a ministrar o teu coração. No próximo vídeo, iremos, então, tratar da lição número 3. Fiquem na paz, que Deus abençoe a vida de cada um. Amém?